Boa noite a todos. Nesse momento, primeiro, eu me dirijo aos trabalhadores, aos diretores da Casa Espírita Jorge Niemeyer. É sempre uma alegria muito grande poder participar dessa reunião. São pessoas muito queridas, é uma casa que eu conheço há muitos anos e guardo memórias afetivas bem importantes para mim. Então, agradeço o convite feito e também me dirijo a todos aqueles que, no momento, estão conectados pelo YouTube ou outro canal de transmissão e também aqueles que, no futuro, poderão assistir. Nós vamos falar sobre um tema que é um desafio: os desafios na preservação da saúde mental. Eu acho que vale a pena destacar que esse tema, repetindo, é de fato um desafio, porque construir e manter a saúde mental em tempos tão assinalados por problemas, conflitos diversos, não é uma tarefa tão simples assim. Então, nós vamos compartilhar com você algumas reflexões, um pouco da nossa experiência, algumas leituras que temos feito, e esperamos, de algum modo, colaborar para a compreensão desse tema e, sobretudo, colaborar um pouco, que seja, nesse trabalho desafiador de manutenção da nossa saúde mental. O mês de setembro costuma ser dedicado a esse tema valioso, a saúde mental, tratando da preservação, da valorização da vida, porque é o que há de mais importante: viver, manter a nossa vida e ajudar a manter num nível saudável a vida das pessoas em comunidade, a vida, a saúde do nosso planeta. Então, esse é um mês muito importante, nós dedicamos a nossa atenção, o nosso foco se volta para a saúde mental, a saúde emocional, e esse é um bem muito, muito precioso. Eu não gosto de citar dados e estatísticos, mas eu vou só falar uma pequena, um dado básico para que a gente tenha noção de como esse tema é importante. Segundo estudos bem recentes, aproximadamente uma em cada 8 pessoas no mundo sofre de algum transtorno mental. A cada uma em cada 8 pessoas. Então, não é difícil compreender esse raciocínio estatístico, matemático, mostrando a gravidade desse tema. Transtornos de ansiedade e transtornos depressivos são os mais comuns na atualidade, tanto entre homens quanto em mulheres. Há muitos outros dados, mas não há necessidade de nós destacarmos isso. Só esse ponto. Como é desafiador manter a nossa saúde mental. O mais recente relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, esse material eu recomendo a leitura, o estudo. Ele se encontra no site da OPAS, OMS OPAS. É fácil encontrar esse material, é um arquivo em PDF. Tem, não sei se está completo em português, uma parte talvez, mas em espanhol está lá disponível para a nossa leitura, para o nosso estudo. Saúde mental, Plano de Ação 2013-2030. A OMS tem metas importantes na área da nossa saúde mental. Vale a pena realmente consultar esse material. Eles partem de um princípio que eu penso ser muito importante, e está dito lá no relatório: não há saúde sem saúde mental. Vamos pensar um pouco sobre isso? Não há saúde, quer dizer, não se pode falar de saúde
Não se pode pensar o tema saúde sem olharmos, sem pensarmos no tema saúde mental. Então, isso já é um ponto de partida que, de fato, chama a nossa atenção. Então, para termos saúde de um modo geral, temos que ter saúde mental. Agora, é muito importante também que a gente compreenda o que é saúde mental. O relatório deixa muito claro, e os estudos técnicos evidenciam isso, esclarecem esse ponto. A saúde mental, ela não é definida pela presença ou ausência de um transtorno mental. Como assim? Eu tenho um transtorno mental, por exemplo, uma depressão, que é um transtorno do humor, ou tenho um transtorno de ansiedade. Isso então significa que a minha saúde mental não está boa, não vai ok? O relatório deixa claro que não é bem assim. A saúde mental não é definida pela presença ou pela ausência de um transtorno mental. Como assim? Vamos explicar. A saúde mental é muito mais do que ausência de um transtorno mental. Uma pessoa não tem nenhum transtorno mental, nenhum transtorno psicológico. Então, a saúde mental dela está ok. Não é uma verdade, necessariamente. Porque qual é a diferença? Saúde mental tem a ver com bem-estar. Bem-estar mental também. Vamos já explicar. Transtorno mental é um problema. Saúde mental é bem-estar. Transtorno mental é um problema, envolve um grau significativo de desregulação emocional, a pessoa apresenta uma regulação emocional deficiente. Além disso, ela tem importantes alterações de comportamento, de rotinas, de vivências, as suas funções psíquicas, suas funções cognitivas, intelectuais podem ficar lentificadas ou aceleradas, depende da condição. Então, saúde mental é bem-estar. Transtorno mental é problema que tem que ser tratado. Agora, como é que a gente define bem-estar? Perdão. Como é que a gente define saúde mental se, como vimos, ela não se reduz à presença ou ausência de um transtorno mental? Então, o que define a saúde mental? Como já dissemos, é um estado de bem-estar. Mas quais são as qualidades ou as características desse bem-estar? Vamos lá, e eu vou me basear no relatório. Primeiro, o indivíduo está consciente das suas capacidades, os seus talentos, os seus recursos e coloca isso em ação. Ele realiza os seus talentos, suas capacidades, os seus recursos. Esse é o primeiro ponto. Saúde mental é esse estado de bem-estar em que a pessoa tem consciência do potencial dela, dos seus recursos e realiza isso. Segundo ponto, essa pessoa com uma boa saúde mental, que experimenta esse bem-estar, portanto, ela enfrenta as tensões da vida de uma forma equilibrada. Ela consegue, de um modo geral, superar as tensões normais da vida. E o que é uma tensão na vida? Problemas diversos, imprevistos, desafios familiares, no espaço de moradia, no prédio, na comunidade, enfim, ela consegue lidar de uma forma saudável, positiva, com as tensões. Ela não entra numa desregulação emocional significativa. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é esse estado de bem-estar em que a pessoa consegue trabalhar de forma produtiva e frutífera.
ela trabalha, não é só emprego, que isso também é importante. O desemprego é um fator de risco numa sociedade como a nossa para abalar a saúde mental. É fator de risco. Então, é trabalho no sentido mais amplo da palavra. Ela tem realizações, ela trabalha de forma produtiva e o seu trabalho rende frutos. Quarto ponto, ela contribui com algo para a sua comunidade. Então, hoje, o conceito de saúde mental vai além da presença ou ausência de um problema, de um transtorno mental, como depressão, pânico, etc. E, além disso, tem essas características. Eu sei o meu potencial, eu realizo, eu lido com as tensões, eu trabalho, eu realizo, eu sinto que eu estou rendendo, que eu estou produzindo de alguma forma e eu contribuo de algum modo para a minha comunidade. Não é um conceito individualista que separa pessoas. O meu bem-estar e ponto final. Não. Eu contribuo com algo para a minha comunidade. E o relatório diz algo muito importante. É um direito básico e fundamental. A saúde mental é um direito. Muito bem. Vimos esse ponto é de fato muito importante. A presença de um transtorno mental não impede que as pessoas possam ter saúde mental. Como assim? Se uma pessoa receber um diagnóstico de transtorno do humor, tipo depressão, ou um quadro de transtorno afetivo bipolar, por exemplo, que envolve uma série de desafios, isso é transtorno psicológico? É. Pode abalar a saúde mental? Sem dúvida. Mas se a pessoa busca o tratamento, tem uma rede de apoio, ela pode, ao lidar com esse transtorno psicológico, preservar a sua saúde mental. Isso é muito importante. Por quê? Uma vez tratada, amparada, acolhida, orientada, essa pessoa faz uma boa regulação emocional, toma consciência das suas capacidades, realiza, lida com as tensões e assim por diante. Então, esse dado é importante porque, às vezes, a gente pensa que uma pessoa que tem um diagnóstico, por exemplo, de transtorno de ansiedade generalizada, acabou a saúde mental. Não, não é isso. Começou um desafio que ela vai precisar enfrentar para que ela alcance pelo tratamento, por vários caminhos que podemos aqui comentar, ela vai ter que enfrentar o desafio para construir a sua saúde mental e preservá-la. Então, quem tem hoje um diagnóstico dessa natureza pode e merece trabalhar para, mesmo tratando, quer dizer, mesmo com o transtorno, alcançar a saúde mental. Isso é muito importante. Uma comparação que eu acho que pode nos ajudar. Uma pessoa recebeu do cardiologista o diagnóstico. Hipertensão. Acabou a vida dela? Claro que não. Vai poder comer qualquer coisa e fazer tudo aquilo que ela sempre fez? É possível que sim, mas terá que ter cuidados ao abrir mão de algumas coisas, a medicação adequada, alguns hábitos saudáveis, e ela vai ter uma vida saudável e normal. E a hipertensão ali sendo controlada e tratada. É uma comparação possível. Então, isso é um dado importante para a gente pensar. Outro ponto para a gente refletir. Mas o que, que determina a saúde mental? Como se constrói isso? Como se preserva isso? Na verdade, como que se alcança um estado de saúde mental? O que que determina? São fatores do indivíduo? São fatores do ambiente? Como é que a gente compreende isso? Os estudos na área, e o relatório deixa isso muito claro, os estudos mostram que a saúde mental não pode ser vista de uma forma, vamos dizer assim,
simplista, reducionista. Por exemplo, saúde mental é determinada por uma condição puramente individual. Não, não se pensa assim. Por exemplo, seja feliz. Isso só depende de você. Não, isso não está correto. A gente não pode acreditar que um estado de bem-estar seja fruto apenas de uma decisão do indivíduo. A decisão de ficar bem é importante, mas precisa de outros elementos, porque nós somos seres que vivemos em sociedade. E a mente é regulada, e, portanto, os processos emocionais pelas interações sociais, pela minha inserção no mundo. A gente não pode pensar o indivíduo como uma entidade autônoma, isolada de um contexto social, porque nós nos constituímos e nos construímos como pessoas no mundo, na relação com as pessoas. Então, hoje, tecnicamente, a gente compreende que saúde mental é determinada por uma complexa interação de fatores do indivíduo, do contexto familiar, da comunidade e de fatores estruturais, ou seja, a forma como uma sociedade está organizada. Ou será que aí ainda acreditamos que aquilo que ocorre num país distante, um massacre que ocorre entre nações, será que isso não afeta a nossa saúde mental? Claro que sim. Saber que uma criança ainda, o mundo ainda permite que crianças e pessoas morram de fome. Será que isso não afeta também a nossa saúde mental? Portanto, a gente precisa compreender que saúde mental é um conjunto de fatores. Vamos repetir? Do indivíduo, da família, da comunidade e fatores estruturais, como, por exemplo, a injustiça social afeta a saúde mental, o preconceito, qualquer que seja o tipo de preconceito, pode levar uma pessoa a querer acabar com a própria vida, porque ela se sente rejeitada, não pertence, não é visível aos olhos das pessoas, então ela quer desaparecer. Então a gente precisa entender que saúde mental é uma construção coletiva, não é só do indivíduo. E isso fica muito claro quando a gente consulta esses relatórios, quando a gente começa a estudar algumas áreas acadêmicas que se dedicam à saúde, como a psicologia social, algumas áreas da medicina, estudos na área do serviço da assistência social, e no antropologia. A gente não pode pensar o indivíduo como essa entidade isolada. Mas estamos num espaço de reflexão espírita, espiritual espírita, vamos recorrer também ao pensamento doutrinário espírita. Se abrirmos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, As Leis Morais, ali nós vamos encontrar lições muito valiosas para compreendermos isso. Para começar, Allan Kardec diz que as leis morais dizem respeito às relações do homem com ele mesmo, com o outro, que é o semelhante, e com Deus. Então, tem uma dinâmica intraindividual, eu comigo mesmo. Interpessoal, eu com o outro, eu com as pessoas, eu com a minha família, com a minha comunidade, e eu com Deus, porque a dimensão envolve também aspectos espirituais, naturalmente. Então, a gente não pode pensar fora desse contexto. Por isso, Allan Kardec vai falar, primeiro, por exemplo, da lei de adoração, homem com Deus. Mas depois ele fala da lei do trabalho, da lei de sociedade, da lei de igualdade. São questões pessoais, individuais, interpessoais, sociais, e vai por aí. Então, a gente não pode pensar de forma isolada. Ele mesmo, depois, o texto vai dizer que uma sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém pode morrer de fome. E da definição de felicidade, que é o que aqui nós podemos chamar de bem-estar, de saúde mental, questão 922 da mesma obra. Depende. Para a vida material, é a posse do necessário.
Então, se eu não tenho emprego e não posso comprar comida, como é que eu vou ficar bem? Então, vejam que é um aspecto social. Posse do necessário. E para a vida moral, a consciência é tranquila e a fé no futuro. Então, é um raciocínio mais completo, complexo, não complicado. Então, a gente pode também, a partir dessa orientação doutrinária, dizer a mesma coisa que o relatório da OMS, OPAS, está dizendo. Saúde mental envolve fatores do indivíduo, da família, da comunidade e de uma sociedade inteira. Uma sociedade como a nossa, focada na competição e no lucro, na exclusão, adoece uma pessoa, adoece. Então a gente não pode mais pensar de uma forma reducionista. Mas qual a importância disso? Quando uma pessoa adoece, desenvolve uma depressão, o pânico e outros desafios na área, às vezes surgem pessoas de forma muito apressada, para não falar desrespeitosa, dizendo coisas do tipo assim: o que que essa pessoa não está fazendo? Onde será que essa pessoa falhou? Esse não é o raciocínio, porque doença mental não é resultado de uma falha, é uma construção muito mais complexa. O que que essa pessoa está deixando de fazer? E quando é no campo das relações religiosas, comunitárias religiosas, às vezes apressadamente as pessoas dizem assim: é, está faltando um pouco de fé. Não, fé não tem nada a ver com saúde mental. É um poderoso recurso, mas a falta dela não necessariamente vai adoecer as pessoas. Não é por aí. A gente precisa olhar com mais cuidado. É preguiça. Ele não pratica o bem ou a caridade e desenvolveu essa doença ou aquela, mentalmente falando. E também não é verdade, não é justo. Então, no mês em que nós dedicamos com muito carinho a olhar para o tema da saúde mental, a gente precisa avaliar que a melhor forma de abordar alguém que está sofrendo é suspender qualquer tipo de julgamento e acolher. Casa espírita, igreja, é o espaço do acolhimento. Se não for espaço do acolhimento, é qualquer coisa, menos uma instituição dedicada a um valor espiritual. Tudo que se faz na casa espírita, na igreja, em qualquer local religioso espiritual, tem que estar ancorado num valor absoluto, que é o acolhimento e não o julgamento. Então, tecnicamente, a gente sabe que saúde mental é uma construção complexa, porque envolve esses vários fatores, e a gente não precisa ser especialista para fazer corretamente isso. Basta acolher. Esse é o recurso mais importante. E superar essa visão individualista, excludente, que não considera nada além do indivíduo. Decida ser feliz, você merece. Não tem nenhum fundamento isso. É, na verdade, uma falta de respeito pela condição do outro. Não cabe isso. Numa sociedade tão complexa como a nossa, com tantos desafios, pessoas que trazem suas feridas emocionais, suas marcas de abandono, seus desafios no campo profissional. É tanta coisa reunida que ninguém pode julgar a saúde mental do outro, só pode acolher. Não há mais o que acolher, orientar dentro do que for possível. Então, avançando um pouquinho aqui na nossa reflexão, quando a gente considera, só um instante, quando a gente considera essa visão mais ampla, que engloba tudo isso, a gente precisa entender, então, que existem fatores de proteção e fatores de risco para a nossa saúde mental. Então, na mesma linha de raciocínio, os fatores de proteção são também individuais, familiares e comunitários e estruturais. Já falamos, aqui é só para arrumar mais as ideias. Fatores individuais de proteção: trabalhar o corpo, trabalhar as suas emoções, buscar ajuda, isso são fatores individuais de proteção. Cuidar da autoestima,
Isso é muito importante na preservação da nossa saúde mental. Isso o indivíduo pode fazer. Mas não é só isso. Como é que vai a família dele? As relações familiares são saudáveis? São funcionais ou são doentias? Elas acolhem ou desaprovam e abandonam a pessoa? Existem núcleos familiares tão disfuncionais que a única saúde, a única saída saudável é desenvolver algum sintoma, porque a estrutura é tão disfuncional que o indivíduo não consegue encontrar outros caminhos. Então a gente não pode julgar ninguém. A gente precisa entender a história de cada um. E eu repito, não tem que ser profissional da área, tem que ter algum grau de sensibilidade, um feeling, uma sensibilidade para, eu vou repetir intencionalmente, suspender qualquer tipo de julgamento e acolher, compreender e acolher. Fatores estruturais, como o relatório deixa isso muito claro, por exemplo, uma igualdade entre as pessoas, igualdade de gênero, igualdade social, a proteção social, tudo isso é fator de proteção. Porque uma pessoa se sentir excluída por, por uma é, é, questão de preconceito, de qualquer tipo, isso pode adoecer uma pessoa, porque o ser humano evoluiu focado nas interações, ele precisa ter aquela sensação de pertencimento, e o preconceito é excludente, por isso adoece mental e emocionalmente uma pessoa. Logo, a gente precisa ter essa visão global. Fatores de proteção estão aí colocados. E os de risco são os opostos do que nós falamos. Bom, eu trago para a nossa reflexão, na verdade, uma forma de tornar isso bem prático para a nossa vida, temos algum tempo ainda, né? Eu trago dois modelos para nós exercitarmos a nossa saúde mental. Um deles é um pouquinho mais elaborado, foi desenvolvido por uma psicóloga norte-americana, que é a doutora Carol Riff. O nome dela, eu peço licença para dizer, a nossa pronúncia pode não estar adequada, é Carol, Carol normal, com C mesmo, RYFF. Vale a pena conhecer o trabalho dela. Carol Riff. Ela fala de um modelo de construção do bem-estar, da saúde mental, que tem 6 elementos. Isso é muito interessante. Tem um material fácil, de fácil acesso nas redes sociais, na internet, na verdade, você pode encontrar, né, ou pedir a alguém que tenha acesso, caso haja alguma dificuldade, o nome já está aí colocado. Tem uns gráficos que ela faz, mas são 6 áreas que nós podemos trabalhar. Uma vez desenvolvidas essas áreas, a chance de preservarmos e elevarmos a nossa saúde mental, esse bem-estar, que envolve todas aquelas características que nós comentamos, se torna bem grande. O primeiro ponto que ela destaca é autoaceitação. Esse ponto é fundamental. O que ela chama de autoaceitação? Não é aquela coisa assim, olha, aceita porque você é a si mesmo e assunto encerrado. Não é um pensamento derrotista, pelo contrário, é o ponto de partida para qualquer trabalho pessoal, a autoaceitação. É desenvolver uma atitude positiva em relação a nós mesmos. É trabalhar aquilo que hoje na psicologia clínica tem sido amplamente estudado, que é a autocompaixão. Normalmente nós somos muito compassivos com o outro e muito rigorosos conosco. E desenvolvemos um autocriticismo exagerado, rígido, que pode levar a desenvolver alguns sintomas depressivos, por exemplo, culpa, compromete a nossa autoestima. Isso é muito grave. Reconhecer os meus limites, minhas vulnerabilidades. Eu não vou dar conta disso. Por enquanto, não. Reconhecer esse limite é se aceitar. Isso não me define. Os problemas,
as minhas limitações, minhas imperfeições. Eu sou mais do que isso, mas isso me impede de fazer algumas coisas, então não vou dar conta, eu vou precisar trabalhar mais isso. Então, a autoaceitação é essa atitude positiva em relação a nós mesmos. Tem a ver com autoestima, reconhecer limites, reconhecer as nossas fragilidades, porque uma coisa que nos torna muito fortes é reconhecermos também as nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades. Esse é o primeiro ponto que ela sugere que trabalhemos na construção da nossa saúde mental. Segundo ponto que ela analisa, uma relação positiva com as pessoas, buscar, construir, cultivar relacionamentos positivos. Hoje muito se fala sobre relações tóxicas. Esse é um tema realmente importante. O que são relacionamentos positivos? Eu só vou interagir com pessoas que eu gosto, que eu amo, pessoas fáceis. Não é bem assim, porque isso não é possível. Mas é desenvolver algum grau de empatia, de sensibilidade, treinar a capacidade de dar e receber, fazer concessões para poder conviver, isso é um desafio. Relações mais afetuosas, isso é muito saudável para a nossa saúde mental. Então, primeiro ponto, autoaceitação. Segundo ponto, relacionamentos positivos. Terceiro ponto, autonomia. Autonomia. Por que isso? Quando você se sente refém dos outros, isso é muito complicado. Isso abala a nossa saúde mental, emocional. É desenvolver algum grau de autodeterminação, de independência, ter os seus próprios critérios, saber dizer não quando você quer dizer não ou quiser dizer não, dizer sim quando todos estão esperando que você diga não, mas o seu sim afirma a sua individualidade, a sua vontade e o seu respeito por você e pelas pessoas. Isso, autonomia, é um conceito altamente saudável e muito valioso para a construção da nossa saúde mental. Mas há situações em que não podemos agir com autonomia. Eu cito sempre um autor que é muito conhecido e muito citado, inclusive no movimento espírita, que é o Dr. Viktor Emil Frankl. Ele um dia disse para os seus colegas dos campos de concentração nazista, Auschwitz e outros, um dia ele escreveu assim: falei aos meus camaradas que jaziam imóveis, se bem que de vez em quando se ouvia algum suspiro. Falei aos meus camaradas que a vida humana não cessa de ter sentido sob nenhuma circunstância, e que este infinito significado da vida compreende também o sofrimento e a agonia, as privações e a morte. E depois, em outra passagem do mesmo livro, ele disse assim: o prisioneiro que perdia a fé no futuro, em seu futuro estava condenado. O que isso quer dizer? Às vezes estamos impossibilitados de tomar decisões, mas isso não significa que a autonomia, como esse senso interno de independência, mesmo amarrado, eu posso desenvolver uma capacidade interna de escolha. Por exemplo, eu digo sim porque continuo acreditando na vida. Foi o que ele fez. Ele não disse não à vida, ele se manteve forte diante daquele cenário de horror, de tentativa de anulação total e absoluta da capacidade de decidir, de preservar a autonomia. Mas o Dr. Frankl conseguiu preservar, eu repito, esse senso interior de autonomia. E como que ele fez? Acreditando na vida e projetando o pensamento na direção do futuro. Isso se chama esperança. E ninguém tirou isso dele. Por isso, autonomia é um conceito valioso na preservação da nossa saúde mental. Quarto ponto,
o domínio do ambiente. Nós precisamos ter algum grau de controle de previsão. Às vezes, alguns especialistas falam assim: fulano é ansioso porque ele é controlador. Não, não é bem assim, não. Fulano desenvolveu ansiedade porque ele acha que pode ter controle de tudo. Isso, em alguns casos, até pode ser. Mas a capacidade de ter controle sobre o ambiente é saudável. Tira isso do indivíduo. Você vai tirar algo de muito importante que o ser humano conquistou na evolução: usar a mente, os recursos, os talentos para ter domínio sobre o ambiente. A questão é que a gente não tem o domínio total, o controle absoluto. Isso a gente não tem, mas a gente gostaria de ter. Então, ter uma agenda, uma rotina, um grau de organização da vida. Sabe aquele momento em que a gente sente que a vida está toda desorganizada? Isso não é saudável. Então a gente precisa desenvolver algum grau de domínio sobre o ambiente, uma planilhazinha, um quadrinho de atividades para a semana, arrumar uma gaveta, um móvel, uma estante de livros, fazer uma pequena faxina naquele cômodo. Esse domínio sobre o ambiente é saudável e a gente precisa treinar isso. Quinta área que ela sugere, a doutora Carol Riff: crescimento pessoal. Vamos repetir? Autoaceitação, relacionamentos positivos, autonomia, domínio do ambiente. Quinta área, crescimento pessoal. É aquele senso de desenvolvimento contínuo, é fazer, é realizar e dizer assim: eu sinto que eu estou crescendo, eu estou aprendendo, eu estou realizando. Pode ser uma tarefa pequenina ou muito grande, não faz, não é o que é o mais importante. O mais importante é, na tarefa que você abraçou, ter a sensação de crescimento pessoal. Eu não estou falando plateia. Às vezes é algo muito pessoal, mas eu preciso ter a sensação de que estou fazendo, realizando, crescendo, aprendendo, estou mudando, minha vida está mudando, eu estou me abrindo a essa experiência, eu estou aceitando aprender uma coisa nova aos 40, aos 50, aos 90 anos, eu estou aprendendo algo novo. Isso é também saúde mental. Eu estou realizando meus potenciais. Sexta área que a doutora Carol Riff analisa, que combina plenamente, mais uma vez, com o relatório da OMS OPAS e com o que vimos no Livro dos Espíritos. Propósito de vida, que o Dr. Frankl fez a vida inteira. Um senso de direção e de significado. Eu preciso fazer algo, pensar, sentir e fazer algo que dê à minha vida um senso de direção. Ou seja, a bússola da minha vida aponta para o meu norte. Eu tenho essa sensação. Isso é maravilhoso para a nossa saúde mental, porque isso dá um sentido, um significado. Por isso é que, eu repito, pergunta 922, Felicidade, Livro dos Espíritos. Posse do necessário, consciência tranquila, fé no futuro. É sobre isso aqui. E tem uma campanha que está sendo aplicada em vários lugares do mundo que eu quero compartilhar com você, porque eu não sei o quanto ela já está presente aqui entre nós brasileiros. Eu sei que na Austrália tem grupos já aplicando isso, em outros lugares do mundo. Preciso ainda fazer essa pesquisa. Mas é uma campanha chamada ABC. É tão interessante isso, ABC. O a sigla vem do inglês, mas a gente consegue adaptar facilmente ao nosso idioma, a língua portuguesa. Essa campanha, que pretende ser mundial, ela é projetada para encorajar as pessoas a serem proativas, para que aumente o nosso grau de saúde mental,
o nosso bem-estar possa aumentar. E isso é um direito nosso. Lembra o que está lá no relatório? É um direito nosso. Isso tem que estar disponível para todos, para todas as pessoas no mundo. E isso é tão simples, não a construção, mas a campanha é tão simples que trabalha com 3 letrinhas, A, B, C. A de ação. Primeira recomendação é um outro modelo, mas combina direitinho com o trabalho da doutora Carol Reef e tantos outros pensadores e autores que sugerem coisas parecidas. A de ação. Faça alguma coisa para você se manter ativo fisicamente, socialmente, espiritualmente e intelectualmente. O ser humano, saúde mental, tem a ver com ação e realização. Não é pensar em coisas boas. Isso é muito importante. É necessário, mas não é suficiente. É preciso pensar, sentir e fazer. Então, a campanha propõe a ação, seja ativo, se mantenha ativo. Como é que se mantém ativo fisicamente? Trabalhando o corpo, exercícios, o que você sente que combina com você, caminhar, correr e assim por diante. Socialmente, são os relacionamentos de que nos fala a doutora Carol Reef. Espiritualmente, se você está numa religião, ou se não tem uma religião, mas tem uma dimensão de fé, use isso em prol da sua vida, em prol das pessoas. E, intelectualmente, tem que ler, tem que refletir, tem que meditar, isso é da mais alta importância. O B, eu vou ter que recorrer ao inglês, é o belong, que significa pertencer. Faça algo com alguém para manter contato com amigos, com a família e com a comunidade. É pertencer. Saúde mental tem a ver com pertencimento, isso é lei de sociedade. Lei moral está lá no Livro dos Espíritos. Lei de sociedade. Nós somos criaturas que evoluímos focadas nas relações sociais e ninguém evolui isolado. Então a gente precisa ter a sensação de que a gente pertence. Eu pertenço a uma comunidade, eu pertenço a um grupo. Isso é altamente saudável do ponto de vista emocional e mental. Por isso que a solidão é tão debilitante. O C é de compromisso. Então, faça algo significativo, aquilo que a doutora Carol Reef chama de propósito de vida. Faça algo significativo, importante, valioso, para fornecer um senso de propósito. Eu assumo compromisso. E aí você que define. Isso é uma campanha poderosa que ajuda na manutenção da nossa saúde mental. Eu vou encerrar compartilhando uma reflexão que está num texto que eu acho de uma beleza muito grande, e aí eu me refiro a essa passagem que está no Novo Testamento, é Lucas, e eu, com toda a liberdade, eu olho para esse texto com os olhos da fé, da esperança, do otimismo, e não me preocupo com aspectos, por exemplo, ligados ao milagre que aqui é referido na religião tradicional, porque é aquele episódio da pesca milagrosa, está no Evangelho, no autor de Lucas 5, capítulo 5, ele já abre, o autor de Lucas, já abre o capítulo falando da chamada a pesca milagrosa e o chamamento dos primeiros discípulos. Eu vou olhar para esse texto dessa forma como eu disse. É um texto belíssimo que começa dizendo assim, que as pessoas estavam se comprimindo à sua volta, à volta de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Jesus estava de pé, junto do lago de Genezaré.
E, dali onde ele estava, olhou para o lago e viu 2 barcos. Os pescadores desceram desses 2 barcos e lavaram as redes vazias. Jesus entra em um dos barcos, que era de Simão Pedro, ele entra nesse barco, pede que Simão se afaste um pouco ali da terra, ele se senta, Jesus senta, e a partir do barco, ele ensinava as multidões. E em seguida, o autor de Lucas diz assim: quando acabou de falar, ele olhou para Simão e disse-lhe assim: Simão, faz-te a zona funda, ou seja, leve o barco para uma área, um ponto onde as águas são mais profundas. O texto diz assim: faz-te a zona profunda e lançai as redes para a pesca. Simão, muito atentamente, ouviu e responde a Jesus assim: Mestre, toda a noite, toda a noite trabalhamos e nada apanhamos, nada pescamos. O que ele disse? Como assim? Nós atravessamos a noite inteira buscando peixe. Nossas redes retornaram vazias. E o Senhor me pede para lançar as redes de novo? Mas ele não disse isso tudo. Ele só disse isso. Mestre, toda a noite trabalhamos e nada apanhamos. Mas, olha a beleza desse texto. Mas, em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Ele lança. E o texto diz assim: e tendo assim feito, apanharam uma grande quantidade de peixe. Rompiam-se as redes deles. Pediram ajuda a outros barcos e assim por diante. Como disse, isso está nas páginas neotestamentárias como a pesca milagrosa. Como eu vejo, como eu leio isso para concluirmos? Quantas vezes nós nos deparamos com essas situações? O que é de mais sensível para mim nesse texto é a fala de Pedro. Como Pedro estava se sentindo, como Simão estava se sentindo, tendo atravessado uma noite inteira em busca do peixe, o alimento, e se percebe com as redes vazias. E Jesus pede que ele vá para uma área mais profunda e lance as redes. O aspecto que me chama a atenção é quando Simão diz assim: nós já fizemos isso a noite inteira, mas como tu pedes, lançarei mais uma vez as redes. É esse ponto que não está no texto textual, claramente, mas a ideia implícita é: eu vou lançar de novo. Isso tem um nome para mim, isso é fé. É quando nas noites vazias de esperança, quando nos tormentos das nossas preocupações, atravessamos longos períodos, longas noites e despertamos com as mãos vazias de esperança, de otimismo, de confiança básica na vida. E o ato de tentar de novo é isso que nos dá a esperança de prosseguirmos. É o tentar de novo. Isso, para mim, é muito sensível. Isso tem nome, é fé, é entrega, é confiança. Podemos, obviamente, colocar isso no contexto religioso. Entregar a vida a Deus, a Jesus, sim. Mas também podemos pensar em outro sentido.
E eu repito, é confiar de maneira básica na vida. Só que é difícil, às vezes, isso sem a dimensão da fé. Aqui é fé. Então, na construção da nossa saúde mental, que é um tema técnico, mas é também um tema do nosso dia a dia. E como estamos num espaço de estudo, de trabalho espiritual, espírita, aqui também é o lugar da fé. E possamos olhar para as nossas redes vazias, os nossos barcos vazios, e mais uma vez, num ato de entrega, de confiança, de esperança, lançarmos as redes do autoconhecimento, do sentido, do propósito, dos relacionamentos, todos esses modelos, e todos se encontram, eu penso, a partir dessa reflexão de Lucas 5, lançar de novo, é não desistir, porque vale a pena continuar acreditando e confiando na vida, e por isso a gente vai precisar encontrar águas mais profundas. Essas águas mais profundas têm muito peixe, ou seja, é preciso sair daquela condição mais rasa, mais superficial, e irmos para dimensões mais profundas da reflexão, da entrega, da confiança e, de maneira ousada e confiante, lançarmos as nossas redes. Eu agradeço a atenção e aqui me despeço de todos e de todas, agradecendo pela presença, por tudo que nós experienciamos aqui. Agradeço ao convite feito e desejo a todos muita paz, muita alegria, muita confiança e muitas pescas.